Meu nome é Sofonias, e esta é a minha história. Sou um servo escolhido por Deus para levar sua palavra ao povo de Judá, em um tempo de grande turbulência e desvio espiritual. Minha história não é apenas sobre mim, mas sobre a mensagem divina de juízo e redenção que foi confiada a mim para proclamar. Antes de Sofonias contar sua história, preciso dar um embasamento do que estava acontecendo naquela época. Durante as últimas décadas do Reino do Sul de Judá, foi quando o rei Josias tentou realizar uma mudança no povo, removendo ídolos e restaurando o templo para a adoração do único Deus verdadeiro. Mas o povo de Israel estava adorando outros deuses e afundado demais nessa idolatria. Acabou que o orgulho do rei Josias o levou a uma morte trágica no campo de batalha, quando ele colocou Jerusalém em rota de guerra com a Babilônia. Então, Sofonias aparece na história. Ele tinha previsto tudo isso e advertido os líderes religiosos sobre isso. O livro de Sofonias é uma coletânea de poesias que resumem tudo isso. Agora, vamos ouvir Sofonias contar sua história. Nasci durante o reinado de Josias, rei de Judá, um período notável pela tentativa de reforma religiosa e pela busca de retornar ao verdadeiro culto ao Senhor. Minha família era de origem nobre, o que me deu uma posição de destaque na sociedade, mas o que realmente me definia era a missão que Deus havia me dado. Desde jovem senti um chamado irresistível para falar em nome do Senhor. Observava ao meu redor e via um povo que, embora cercado por evidências do amor e da misericórdia divinos, escolhia seguir seus próprios caminhos, adorando deuses falsos e se entregando a práticas injustas. Deus me falou claramente em visões e sonhos, revelando-me o juízo iminente sobre Judá e as nações vizinhas. Era uma mensagem difícil, pois falava de destruição e desolação, como consequência direta da desobediência e idolatria do povo. Contudo, minha mensagem não era apenas de juízo. Deus, em sua infinita misericórdia, também me revelou uma promessa de restauração e esperança para aqueles que se arrependessem e voltassem para Ele. Era minha tarefa convocar o povo ao arrependimento, alertando-os sobre as terríveis consequências de continuar em seu caminho rebelde, mas também oferecendo a visão de um futuro restaurado sob a benevolência e a proteção divinas. Iniciei minha missão profética em Jerusalém, o coração espiritual e político de Judá. Meu primeiro ato foi proclamar a palavra que o Senhor havia posto em minha boca, uma chamada ao arrependimento e à mudança de vida. Falei das práticas abomináveis que haviam se infiltrado no cotidiano do povo, desde a adoração de astros no alto dos telhados até a injustiça nas transações comerciais, que contradiziam tudo o que o Senhor havia ordenado. A reação foi mista. Alguns zombavam de minhas palavras, considerando-as antiquadas ou demasiado severas. Outros, no entanto, sentiam o peso da verdade em meu discurso e começavam a questionar suas próprias ações e crenças. Era um tempo de grande agitação espiritual, e eu sabia que minha jornada estava apenas começando. À medida que prossegui com minha missão, minha mensagem tornou-se ainda mais urgente. O Senhor me mostrou visões do dia do juízo, o dia do Senhor, repleto de fúria e ira, destinado a purificar a terra da corrupção e da idolatria. Falei dessas visões com uma intensidade que não conhecia antes, pois sabia que o tempo era curto e a gravidade da situação imensa. Eu adverti sobre a vindoura destruição de Jerusalém e Judá, descrevendo-a como uma terra desolada, onde nem o grito dos comerciantes, nem o jubiloso chamado do noivo e da noiva seriam ouvidos. Era uma imagem sombria destinada a sacudir o povo de sua complacência e levá-los ao arrependimento genuíno. Mas mesmo no meio dessas advertências severas, eu trazia uma mensagem de esperança. Falei do remanescente, aqueles que escolheriam ouvir e se voltar para Deus, que seriam poupados e se tornariam os alicerces de uma nova sociedade baseada na justiça e na fé verdadeira.
Era uma promessa de renovação e redenção. Um lembrete de que, apesar da severidade de seu juízo, Deus ainda buscava restaurar seu povo. Eu clamei ao povo para buscar o Senhor, para se humilhar e praticar a justiça, para viver de maneira reta diante dele. Minha mensagem não era apenas para os ricos e poderosos, mas para todos em Judá, desde os mais humildes até os assentos de autoridade. Cada pessoa tinha um papel a desempenhar na reforma de nossa sociedade, na reconstrução de uma nação que honrasse a Deus acima de tudo. À medida que minha missão continuava, eu também falava contra as nações vizinhas, profetizando sua destruição devido à arrogância e à maldade. Era um lembrete de que o juízo de Deus não estava limitado apenas a Judá, mas se estendia a todos os povos que se afastavam de seus caminhos e desprezavam sua soberania. No entanto, apesar das muitas adversidades e da resistência que enfrentei, permanecia firme em minha tarefa. Sabia que minha missão não era apenas proclamar juízo, mas também nutrir a esperança entre aqueles que se sentiam perdidos e sem direção. Através de minhas palavras, Deus oferecia uma corda de salvação, um chamado ao arrependimento e a vida em conformidade com sua vontade. Minha jornada não foi fácil. Muitas vezes senti-me só, um estranho entre meu próprio povo, mas em cada passo do caminho sentia a presença constante do Senhor, guiando-me e fortalecendo-me para enfrentar cada novo desafio. Era a minha fé nele que me sustentava, a certeza de que, apesar de tudo, sua vontade prevaleceria. E assim continuei, um mensageiro do divino, levando uma palavra de alerta e de esperança a um povo em encruzilhada. Meu nome é Sofonias, e esta é a história da minha missão, da minha luta para trazer luz a um mundo mergulhado na escuridão. Na medida em que o tempo passava, via sinais de mudança entre o povo de Judá. A reforma religiosa iniciada por Josias, rei de Judá, começou a tomar forma, com a remoção de altares pagãos e a renovação do compromisso com o pacto de Deus. Era um período de despertar espiritual, e embora soubesse que ainda havia muito trabalho a ser feito, essas mudanças traziam um fio de esperança. Continuei a falar agora com um senso renovado de urgência e propósito. Minha mensagem se tornou mais focalizada, concentrando-se na importância da pureza do coração e da sinceridade na adoração. Desafiava o povo a não apenas mudar suas ações externas, mas a transformar seus corações, a buscar a Deus com verdadeira devoção. Ao mesmo tempo, não podia ignorar as tensões crescentes ao nosso redor. O Império Assírio, que havia sido a grande ameaça da nossa época, começava a mostrar sinais de fraqueza, e novas potências, como a Babilônia, surgiam. Era um mundo em transição, e Judá encontrava-se numa encruzilhada geopolítica. Minha mensagem, portanto, também adquiria uma dimensão política, advertindo o povo sobre os perigos de confiar em alianças humanas, em vez de colocar sua fé inteiramente no Senhor. Falava sobre a justiça social, condenando a opressão e a corrupção enraizadas na sociedade. Era importante para mim que a justiça de Deus refletisse na justiça humana, que os pobres e necessitados fossem protegidos e cuidados. Essa era uma parte essencial da restauração que Deus desejava para seu povo. À medida que minha mensagem se espalhava, percebia um despertar em algumas pessoas, um desejo genuíno de se arrepender e buscar uma relação mais profunda com Deus. Histórias de indivíduos e famílias transformando suas vidas tornavam-se faróis de luz em tempos de muita escuridão, sinais de que a palavra de Deus estava alcançando corações e mudando vidas. No entanto, havia também resistência e hostilidade. Alguns líderes e pessoas influentes viam minha mensagem como uma ameaça ao seu poder e influência. Fui perseguido e houve momentos em que minha vida esteve em perigo. Mas mesmo diante dessas adversidades, minha determinação só se fortalecia. Eu sabia que a verdade de Deus precisava ser ouvida, independentemente do custo pessoal. Ao refletir sobre minha jornada, vejo-a não apenas como uma sequência de eventos,
mas como uma tapeçaria complexa, tecida com fios de desafio, fé, esperança e, acima de tudo, amor divino. Fui apenas um instrumento nas mãos de Deus, chamado para desempenhar um papel em um plano muito maior do que eu mesmo. Minha história é um testemunho do poder transformador da palavra de Deus. Fala de um Deus que, apesar da desobediência e falhas de seu povo, nunca desiste de buscar sua restauração e redenção. E enquanto minha voz se silencia nas páginas da história, a mensagem que carreguei permanece eterna, ecoando através dos séculos como um chamado ao arrependimento, à justiça e à verdadeira adoração. E com essa reflexão, concluo minha narrativa, deixando um convite para todos que ouvem ou leem estas palavras. Que possam buscar a Deus com todo o coração, viver de acordo com suas leis e encontrar em sua infinita graça a verdadeira paz e redenção. Compartilhe esse vídeo nos grupos da igreja e da família para nos ajudar a divulgar os ensinamentos de Deus.